Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin. Como você está? Neste vídeo eu quero falar contigo sobre um outro assunto interessante. Bem-aventurança. Quero falar sobre o que é e quais são as outras bem-aventuranças contadas na Bíblia, além das que foram ditas no Sermão do Monte. Normalmente a palavra bem-aventurança ela é interpretada como feliz e ser bem-aventurado como alguém feliz. Mas segundo o que eu tenho pesquisado nos sites do Google, a palavra bem-aventurança, a palavra aventura, ela tem um significado relacionado a algo que sobrevirá. E, portanto, eu entendo que bem-aventurança significa bem acontecerá. E ser bem-aventurado é ser alguém que lhe acontecerá o bem. Além do Sermão do Monte, a Bíblia Sagrada ela contém muitas bem-aventuranças no Antigo e no Novo Testamento. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar contigo algumas, ao invés de todas. E te recomendo a você pesquisar quais são as outras bem-aventuranças que são espalhadas pela Bíblia. Em Mateus 11, versículo 2 ao 6, está escrito: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João estas coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, e os leprosos são limpos. E os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Capítulo 13, versículo 16 a 17. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Lucas capítulo 10, versículo 23 ao 24. É uma bem-aventurança que foi dita antes. Aqui embaixo, trazendo uma pequena nova revelação também. Bom, se eu me expressei errado, perdão. E voltando-se para o seu... Lucas capítulo 10, versículo 23 e 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Muitos homens e mulheres no Antigo Testamento, profetas, reis e justos, desejaram ver e ouvir o que nós cristãos vimos e ouvimos, mas não experimentaram. Não. E isso aqui é um privilégio. Eu entendo que alguns motivos disso é porque no Antigo Testamento o relacionamento de Deus para com os homens era do Senhor para com seus servos. Mas no Novo Testamento, agora Deus se relaciona com as pessoas, a saber, com os que receberam a Jesus, como um pai para com seus filhos. Isso quer dizer que nós recebemos de Deus um privilégio especial de termos um relacionamento mais íntimo com Ele, muito mais íntimo e especial, que os homens do Antigo Testamento desejos não tiveram. Então, em Lucas, no capítulo 12 de Lucas, versículo 35 ao 38, ele diz:
O Senhor Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vir e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Aqui o Senhor Jesus está querendo dizer que para os seus servos, estejam preparados para a minha vinda. Né? E os que estiverem me esperando e vigiando, para que estejam prontos para me receber imediatamente quando ele chegar. Se porventura o Senhor ele vier de madrugada, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, e nós estivermos acordados e atentos para a sua vinda, e recebemos ele prontamente, sem demora, o Senhor ele vai nos honrar, e ele mesmo nos servirá no reino dos céus. E no versículos 42 a 48, o Senhor Jesus também ele traz uma outra palavra. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que porá, e sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade de seu senhor, e não se aprontou, ou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Pelo o que eu sei sobre meu mordomo, é que o trabalho dele é administrar os bens de seu senhor. E o Senhor Jesus está perguntando: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Ou seja, o servo que cumpre a sua palavra e pensa no que pode acontecer se ele disser ou fizer, ou deixar de dizer e dizer tal coisa, certa coisa. E que a quem o seu Senhor, a quem ele pôs para cuidar de seus conservos, para lhes dar a tempo o alimento. E nesse contexto aqui, o alimento não é necessariamente o alimento físico, mas o alimento espiritual, a palavra de Deus. Deus que alimenta o espírito e a alma do homem e a sacia e a fortalece. O mordomo que for fiel e prudente já seu senhor, bem acontecerá a ele, porque quando o seu senhor chegar, ele porá sobre todos os seus bens. Isso. Eu entendo aqui isso quer dizer que todos os bens do seu senhor, ele entregará ao seu mordomo para administrá-los. Claro, ele não está dando para pertencer ao mordomo. Tudo que o mordomo tem pertence ao seu senhor, e não a ele mesmo. O que está dizendo aqui, o senhor ele confiará os seus bens ao seu mordomo, que foi fiel e prudente a ele. E também aqui, o Senhor nos traz uma advertência, que se algum servo seu pensar em sua mente, de que, ele vai demorar para chegar, né? Então eu vou fazer o que eu quero. E ele começar a espancar aos seus conservos, talvez não tenha tido no físico aqui, mas começar a agredir os seus conservos com palavras. E ele começar a ficar comendo demais, bebendo demais e assim embriagando. O Senhor Jesus, ele virá para aquele servo
um dia em que ele não sabe quando. E o Senhor, ele separará aquele servo dos que foram fiéis. Isso quer dizer que no dia do arrebatamento, se alguém está praticando isto, infidelidade, se não se arrepender, essa pessoa, esse servo infiel, ele ficará na terra, enquanto os outros que foram fiéis serão levados aos céus. E isso não é nada bom, porque antes, quer dizer, antes da grande tribulação, o que acontecerá é o arrebatamento. Do, do, e quem ficar na terra terá que passar pela grande tribulação, enfrentar a ira do anticristo, e precisará ser fiel a Deus no tempo mais difícil da história da humanidade. Eu te digo que seja fiel, prudente e tema a Deus, para que você fique bem. E o Senhor diz aqui, que no versículo 47 e 48, o que acontecerá? Será se algum servo seu soube o que ele queria, mas não fez nada. Ele será castigado com muitos açoites. Por quê? Porque tal servo, ele tinha consciência do que era certo e errado. Ele sabia o que o Senhor queria, mas não fez. Por isso ele será disciplinado com muita severidade. Mas o servo que não sabia a vontade de Senhor Jesus, mas fez coisas erradas, dignas de disciplina, o Senhor disciplinará essa pessoa com mais brandura do que com o outro. Em João, capítulo 13, versículo 12. João, capítulo 12, 17, o Senhor Jesus disse, no dia em que ele estava tomando a sua ceia com os seus discípulos, antes da sua crucificação. Então, depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Nesse contexto aqui, o Senhor Jesus estava nos dando um exemplo de humildade. E também nos ensinando a não nos considerarmos superior a Ele. O aluno não é superior ao seu professor. E o empregado não é superior ao seu chefe. O Senhor Jesus, ele se humilhou ao lavar os pés de seus discípulos, dos seus servos. Esse era um trabalho de um escravo, o trabalho de um servo. Eles é que deviam fazer isso a ele, e não o Senhor a eles. Mas o Senhor Jesus, mesmo não tendo obrigação alguma de fazer isso, ele fez voluntariamente este ato. Para ensinar que mesmo ele sendo maior do que os seus discípulos, ainda assim, ele era humilde. E estava disposto a servi-los. E ele me fez isso para nos darmos um exemplo. Que nós não nos consideremos maior do que ele, e nem maior do que outras pessoas. Que os filhos não se considerem maiores do que seus pais, os alunos do que os professores, os trabalhadores maiores do que seus chefes. E outros casos. Se nós soubermos isso, se nós formos humildes, nós seremos bem-aventurados. E no capítulo 20, no versículo 29,
O Senhor Jesus disse: Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Algumas bem-aventuranças aqui não foram dito o que acontecerá a, a quem fizer tais coisas, tais bons atos. Mas depois eu quero dizer a você o motivo disto. Em Atos capítulo 20 está escrito, versículo 35, está escrito uma outra bem-aventurança. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Romanos capítulo 4, versículos 6 ao 8. Assim também Davi declara: Bem-aventurado a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Capítulo 14, versículo 22. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Nesse aqui, o apóstolo Paulo está querendo dizer que bem acontecerá àquele que não se condena naquilo que aprova. Há pessoas que declaram que certas atitudes são boas, mas quando elas praticam, elas se sentem culpadas e ficam se condenando. É bem-aventurado uma pessoa que aprova uma atitude e pratica ela com a consciência tranquila, ela sem se condenar. Porque se alguém diz, por exemplo, fazer isto é bom, mas a pessoa pratica e ela se sente culpada e fica se condenando, tal pessoa, ela está condenada por quê? Porque ela não está tendo fé. Ela está agindo com dúvidas. E o tal, ele precisa se arrepender de seu pecado, se arrepender de sua incredulidade e receber o perdão de Deus. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 12, ele diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É bem-aventurado o homem que suporta a tentação, ou em outras traduções, a provação, porque se ele for tentado, mas não cair em tentação, se ele for provado e for aprovado, o Senhor recompensará tal homem com a vida. A coroa, ela tem alguns sentidos, como a coroa em si um ornamento, mas também tem sentido de galardão e honra. Isso quer dizer que uma recompensa para o que suporta a tentação ou a provação e vence é vida. E no mesmo capítulo, Tiago diz no versículo 22 ao 25: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago está dizendo que sejam obedientes à palavra, e não somente ouvintes. O que ouve a palavra, mas não obedece, é semelhante a alguém que se olha no espelho e vê como está, se está bom ou não. Então, o que ouve a palavra, mas não obedece, é semelhante a alguém que se olha no espelho e vê que seu cabelo está bagunçado, tem remelas nos olhos, meleca no nariz, dentes sujos, mas não faz nada a respeito. E depois ela sai e até se esquece de como estava a sua aparência. Mas o que ouve a palavra do Senhor, a palavra, ela é como um espelho que faz a gente enxergar a nós mesmos. Se nós estamos bem ou mal.
se nós estamos sendo justos ou injustos. O que ouve a palavra e a pratica é semelhante a alguém que se olha no espelho e vê as suas imperfeições. E, e ela cuida de si mesmo para se santificar. Cara, ela cuida de si mesma para ser santa. E a bem-aventurança está aqui no versículo 25. O que se atenta bem à palavra do Senhor e persevera em obedecê-la, e não apenas ouve e depois se esquece dela, mas ele faz o que ela diz, o tal ele será bem-aventurado no seu feito. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 11 ao 16. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Me parece não ser necessário explicar este contexto aqui. A bem-aventurança nesses versículos é se nós sofremos por amor à justiça, quer dizer, se nós sofremos por amor à fé e à obediência à palavra de Deus, nós somos bem-aventurados. No versículo capítulo 4, versículo 12 a 14, está escrito: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Contra eles é sim blasfemado, mas contra vós é glorificado. Isso aqui está querendo dizer para nós não estranharmos as provações que vêm em nossa vida, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas é para nos alegrarmos pelo fato de nós estarmos participando do sofrimento do Senhor Jesus. Para que quando chegar o dia dele se revelar e revelar também a sua glória, nós nos alegremos. Se pelo nome do Senhor Jesus nós sofremos, nós somos bem-aventurados, porque em nós habita o glorioso e santo Espírito de Deus. O motivo pelo qual eu creio que algumas bem-aventuranças não foram dito o porquê é bem-aventurado quem pratica tais coisas é por causa de testemunho. Existem bênçãos secretas das bem-aventuranças e receberão essas bênçãos quem as praticar. Cara. Por isso, se você quiser saber por que é bem-aventurado quem faz tal coisa ou outra, pratique-a. E você entenderá depois. Você receberá o bem em essa promessa, sabe? E terá testemunho para dar a seus irmãos. Por que é bem-aventurado o que não viu, mas creu? Creu, por exemplo. Uma coisa que eu quero deixar aqui para você é que nem toda a bênção de Deus é um bem material. Nem toda a bênção de Deus é uma casa, bens domésticos, um carro, ou coisa assim. Há bênçãos de Deus que são imateriais. É isso. Como, por exemplo, alegria, paz, amor, saúde, sossego, esperança também. Outras também são, por exemplo, pessoas.
uma amizade genuína, né? Uma companhia que te ama verdadeiramente, cuida de ti, te ajuda, né? 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 E, bom, esses aqui são alguns exemplos que eu quis dar para você também. Se você assistiu esse vídeo até aqui, obrigado. Aperte no botão de gostei e deixe seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, se ele te edificou ou não. Se inscreva no meu canal e aperte o sininho para receber notificação de vídeo novo. E assista também os meus outros vídeos no YouTube, para você ser abençoado, porque eu tenho anunciado não religião ou coisas semelhantes, mas o que eu tenho feito é anunciar a palavra de Deus, anunciar o que está escrito na Bíblia. E peço também que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele quiser.